Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala, eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos, mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder. E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento. É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim, nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. O problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Toda promessa na Bíblia, antes de ser cumprida, antes de ser explicada, há um princípio. E esse princípio, ao ser cumprido por você, garante a promessa. Eu tenho para mim que promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você. Se você não vive as promessas, é porque provavelmente você não está cumprindo os princípios. Não limite o seu futuro pelas experiências do passado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Eu estou falando sobre relacionamento, projetos, negócios, trabalho, sonhos. Você começou por um motivo, mas no meio do caminho esse motivo parece que se perdeu. O sentido foi embora. E aí você pensa em desistir. E eu estou aconselhando que todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se daquilo que fez você começar. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso.
É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. Ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei onde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. O evangelho não tem a ver com conforto, o evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Mas eu e você precisamos aprender a perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem. É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. Porque o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé. Eu creio que todos nós preferimos a primeira opção. Nós estamos muito preparados, temos muita facilidade para lidar com as vitórias da vida, com os momentos felizes, mas a vida também é feita de episódios difíceis. Nós temos maturidade para entender que, segundo a palavra, nós vamos vencer a guerra, mas ao longo dessas batalhas perderemos algumas.
E eu vejo nisso um exemplo muito significativo em meio a uma fé tão fragilizada, em meio a pessoas que só acreditam e só se relacionam com Deus se tudo der certo. Prepare a sua fé para viver os momentos ruins, pois eles podem fazer parte da sua história e talvez esteja fazendo hoje. Que Deus te dê força através do Espírito Santo para superar essa crise, porque dá uma olhadinha, já já essa tempestade passa e o Salvador vai sair em seu socorro. Guarda essa frase: toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele te humilha. E Ele não te humilha para que você se sinta mal. Na verdade, Ele permite o mal para te fazer bem. Dá para entender um pouco a cabeça de Deus? Por isso que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem. Então Deus está permitindo a dificuldade para que a promessa dele se cumpra sobre a minha casa. E vou dizer mais: você deve estar mais preocupado com as vitórias do que com os problemas. Por quê? Porque as vitórias nos colocam em uma zona de conforto, aonde parece que eu não preciso de Deus, aonde parece que está tudo muito bom, a saúde está legal, os filhos estão bem, então não preciso procurar Deus. Já as derrotas, elas nos impulsionam para perto de Deus. A porta fechada, a enfermidade, a crise, ela me leva para dentro do propósito. Por isso, na verdade, Deus está preparando o teu coração para receber as vitórias. Como pode isso? Por quê? Porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. E guarda essa frase: toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele te derruba com elogio. Ele vai massageando o teu ego, vai te enchendo de honras, achando que você pode criar no teu coração uma soberba, um egoísmo, acreditando que você realmente pode alguma coisa, que você tem o poder para te levar à queda e à destruição. Por isso os problemas estão gerando raízes em você. Deus está te amadurecendo, está te colocando raiz. Por quê? Porque árvore sem raiz não suporta vento. São as dificuldades que estão gerando raízes em você, te amadurecendo, te ensinando. Deus está amadurecendo você para as bênçãos que estão para chegar. Que tudo que Deus tem para você já está preparado, já está pronto. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para preparar a tua bênção?